Bom dia, meus queridos e queridas ouvintes. Mais uma vez estamos aqui, ainda na estreia desse canal, vendo algumas formas do que pode e o que pode não dar certo. Hoje eu vou tentar comentar algumas notícias que eu juntei ontem, assim, rapidinho. Se tiver um bom recebimento desse quadro aqui, eu vou tentar ir juntando notícias ao longo das próximas semanas para pegar um dia e comentar, e daí eu posso ter mais tempo para selecionar notícias mais relevantes. Mas vamos lá então. Começando com uma notícia do dia 26 de março de 2020. Governadores e Rodrigo Maia montam um governo paralelo. Isso está no UOL, pelo colunista Thales Faria. Comentar isso rapidinho então. Não é surpresa para ninguém que tenta se manter informado que o governo Bolsonaro tem enfrentado muitas dificuldades no sentido que tem uma ala olavista lá dentro, que se opõe bastante a uma ala militar, que também faz parte do governo, e a gente tem embates muito frequentes entre essas duas alas. E no meio disso tudo tem os filhos do presidente, que costumam gerar bastante problema para a presidência, poder executivo no geral, porque eles não foram eleitos para estarem ocupando o poder executivo. Todos os três estão no legislativo. Um na Câmara daqui, outro na Câmara de lá, outro é vereador. E até o que é vereador, que é um poder local, é da cidade, e no caso é no Rio de Janeiro, tá tendo poder de despacho dentro da presidência da República. Assim. Não é que ele está tendo poder de despachar pela presidência, não legalmente, pelo menos, porém a gente sabe que, na realidade, os três filhos, emitem notas pelo Twitter do Bolsonaro, emitem notas próprias com poder de voz do presidente, tem feito diversas intrusões e outras picuinhas no meio da presidência, enfim. E eu já vou comentar outra parte que vem em outra notícia, mas acontece que, voltando da digressão, tudo isso faz com que o Bolsonaro, nesse meio, esteja isolado. E ele, isolado, sobretudo pelas últimas ações dele, que tem tido a ver com resistência ao isolamento social, que é uma prática que está sendo adotada no mundo inteiro como a única prática efetiva contra o coronavírus. Ele é contra tudo isso, ignorando inclusive o ministro Mandetta, inclusive o Sérgio Moro, tem ido contra isso e tem ido para as ruas e falar com o povo sem proteção nenhuma, contrariando todo tipo de precaução possível e pedido por autoridades nacionais e internacionais. No meio disso tudo, os governadores estão tentando proteger suas populações locais, algumas municipalidades também, apesar do dano que isso vai ter na economia, mas se você quiser falar sobre dano na economia, volta no vídeo anterior que eu falo bastante disso sobre dano na sociedade, o que é pior, isolamento social ou não. Então, ex-governadores se juntaram em cúpulas, já que não tem tido muita discussão com o governo Bolsonaro, não conseguem muito articular. Então, eles têm se posto de lado e nomearam o Rodrigo Maia como, assim, o coordenador dessa pequena cúpula. Enfim, é triste que esteja desparcerada essa organização a nível nacional, porque é um nível de logística muito necessário para materiais, para suprimentos, para pessoal, para profissionais, para transporte de pacientes. Vai precisar dessa coordenação como nunca. A gente vai comentando aos poucos, vai chegar numa notícia em breve que vai falar um pouco sobre isso. Notícia da BBC News, de 28 de março de 2020. Justiça Federal proíbe governo de veicular campanha contra o isolamento social. A Justiça Federal proibiu na manhã deste sábado, 28 de março, o governo federal de veicular a campanha O Brasil Não Pode Parar contra as medidas de isolamento social adotadas por estados brasileiros nas últimas semanas para combater a pandemia do novo coronavírus.
Bom, não vou ler em detalhes a notícia, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Outro detalhe importante é que esse espaço que eu deixei aqui, eu vou tentar encaixar imagens das notícias. Se eu não conseguir e se isso continuar branco, é porque eu falhei miseravelmente. Senão vocês já vão estar vendo desde o começo. Enfim, bom, mais uma vez, não foi só a Justiça Federal que foi contra essas medidas do governo executivo, teve também Twitter e Facebook apagando os tweets da presidência nesse sentido, por considerar que eles causam dano à população, que eles têm poder de dano real a quem tem contato com esse material. Então, nessa notícia, na verdade, não tem muito comentário mais para informar vocês de que essa campanha O Brasil Não Pode Parar totalmente falha, vai contra, de novo, todo tipo de todo tipo de precaução que é tomado e que é pedido em todos os lugares do mundo. Notícia do dia 31 de março de 2020. Isolado, Bolsonaro chora e busca apoio entre militares contra a crise. Isso é uma notícia da Folha. Políticos estão inquietos com sinais vindos das Forças Armadas, que temem instabilidade. Isolado politicamente, o presidente Jair Bolsonaro tem dado demonstrações de fragilidade emocional na condição da crise do coronavírus e buscado refúgio no setor militar para tentar retomar o controle do governo. De novo, voltando para aquilo que eu tinha dito, o governo Bolsonaro está, quer dizer, o Bolsonaro dentro do próprio governo está isolado e vai ter que recorrer a alguma das duas áreas. Como tem muita gente pulando do barco, você pode ver inúmeras pessoas que apoiavam ele antes estão agora fazendo vídeos, Janaína Pascoal, Mamãe Falei, todo esse pessoal pulando do barco e, enfim, indo totalmente contra Bolsonaro e isso fora. E dentro tem acontecido a mesma coisa, porque, como eu disse, ele tem ido até contra o Mourão, Mandetta, Moro. Então, assim, ele não está numa posição nem um pouco favorável, ele tem se isolado, embora o título da notícia eu tenha achado muito muito apelativo, chora, busca apoio, instabilidade emocional, uma coisa que é muito difícil do repórter saber. E é um tipo de apelo, eu acho, barato. Mas enfim, ainda assim é uma notícia que revela, que mostra de novo como o governo, como o Bolsonaro dentro do governo tem se isolado. E agora ele tem buscado apoio dentro da área militar do seu governo, que é o que eu vou comentar no final com o pronunciamento dele que saiu ontem à noite, dia 31 de março. Aqui temos uma notícia da Financial Times de dia, acho que é 31 de março também, que diz que, mas aí tá em inglês, que diz que as ações nos Estados Unidos têm caído 20% neste quarto de ano, que é a maior queda desde 2008. Sim, não é nenhuma surpresa quando temos uma crise global. Só pelo susto, pelo medo, muitos investidores, que é a ala que é mais conservadora no sentido de medo de perder capitais, então as pessoas que não que são aversas ao risco já retiram o seu dinheiro das bolsas. Essa foi a primeira onda de queda. A segunda onda de queda é devido a parada das produções, as lojas fechando, as pessoas entrando, daí de fato, numa crise estrutural, não mais só de medo, mas uma crise estrutural onde as pessoas não podem trabalhar, as lojas estão fechadas, a economia está parando, logo as empresas não têm mais o retorno financeiro que elas tinham antes, as pessoas, os investidores, tendem a fazer o reflexo disso nas bolsas e tendem a tirar o seu dinheiro.
Então a gente vê essa queda, capaz que tenha mais queda ainda, como eu já tinha dito outras vezes no Instagram que é o Insta Política Fácil. Vamos lá, próximo. White House, então a Casa Branca, o modelo da Casa Branca previu até 240 mil mortes nos Estados Unidos. Também notícia do Financial Times, por esses dias, infelizmente acabou de bloquear a notícia, eu não consigo ver a data, mas é coisa de ontem, que era dia 31 de março. Ou seja, os modelos da Casa Branca, do governo dos Estados Unidos, têm refletido que existe um aprofundamento dessa crise, pandemia, dessa crise biológica, econômica, geral na sociedade, que vai levar, por enquanto, a morte de até 240 mil americanos. E isso é, assim, um modelo se as coisas continuarem como estão. A gente não sabe nos Estados Unidos se vai melhorar ou piorar, que é um país muito grande, começou a tomar medidas muito tarde, que ainda está começando em vários estados a tomar medidas, não chegou a implementar tudo em todos os lugares ainda. Até pouco tempo atrás, até o fim dessa semana, ainda tinha gente nos bares, nos lugares abertos, tudo mais, e a crise já rolando. Nova York sozinha já tem mais casos do que acho que quase todos os países do mundo. Estados Unidos já é efetivamente o país que mais tem casos de coronavírus no mundo, ativos. Eu acho que agora são casos no geral. E, enfim, se o Brasil não tomar cuidado, segue nas mesmas linhas, pelos motivos que são países da mesma proporção. Graças a Deus a gente tem o SUS, que é de graça e pode atender todo mundo. Nos Estados Unidos não é assim, é um fator que complica muito, tanto para a economia da saúde deles, quanto na economia geral dos cidadãos, que quando não tiverem algum tipo de cobertura de plano de saúde, inclusive tem outros que até plano de saúde estão excluindo o coronavírus, como põem alguma cláusula de exclusão e tudo mais. Então, pessoas estão descobertas, às vezes elas preferem ficar doentes e ficar em casa e ver o que vai acontecer, tentar a sorte, do que ir no hospital e adquirir uma dívida pro resto da vida. Uma notícia aqui da Veja, de 31 de março também. Carluxo na Brinquedoteca do Planalto. De um integrante da ala militar do Planalto, há pouco depois da divulgação de que Carlos Bolsonaro vai ter sala para despachar na presidência durante a crise do coronavírus, o Palácio agora vai ganhar brinquedoteca. A relação do filho do presidente com a ala militar do governo, como se vê, não é das melhores e deve piorar. Exatamente. Então, igual eu tinha falado nas primeiras notícias, Carluxo vai receber uma sala no Planalto para despachar de lá. Sentido não tem. Assim, ele não ocupa nenhum cargo executivo, ele não ocupa nenhum cargo na presidência. A única coisa que ele fez para estar lá é ser filho do presidente. Muitos cientistas políticos no mundo chamariam isso de nepotismo, porque ele vai estar tendo poderes que ele não deveria ter, ele influencia na política do país de uma forma que ele não deveria influenciar, de uma forma não eleita. Então, assim, e isso pegou mal com a ala militar, e isso pegou mal com outras alas do governo, e como eu disse, os filhos do Bolsonaro são um fator que causa o isolamento dele, porque eles causam muito alvoroço, porque eles têm o poder de atingir as massas muito parecido com o do presidente, mas eles não têm as mesmas. Eles não têm as mesmas responsabilidades. Eles não têm que arcar com as consequências da mesma forma. Então eles vão, jogam merda no ventilador, deixa a merda acontecer, eles não são o presidente, para eles não importa. Desde o começo da presidência, quem segue política sabe que eles são um grande problema na articulação do governo com outras alas. Eles geram muito problema.
Inclusive, isso foi revelado também em cartas do Bebiano, que era braço direito do Bolsonaro por um tempo, enfim, problema real. Notícia do dia 30 de março, pelo G1, Unicamp e USP desenvolvem teste rápido e barato para identificar coronavírus. Exame que prevê resultados em 5 minutos conta com tecnologia nacional e vai custar até 50% menos que os importados. Previsão é que esteja disponível em maio. Olha que loucura, né? Universidades públicas, estaduais, de novo, fazendo um serviço incrível, desenvolvido por pesquisadores e alunos. Isso serve para a gente voltar a ter, quer dizer, alguns sempre tiveram, mas outros voltar a ter um apreço pela ciência, pelos pesquisadores, entender que bolsa não é mamar na teta do governo, as pessoas estão de fato pesquisando e ocupando o seu tempo e dedicando-se a entender mais assuntos dentro da ciência e pesquisar aquilo e testar as teorias para ver o que funciona, o que não funciona, e recebem auxílio de R$ 400, R$ 1.000, R$ 1.500. Não é o suficiente e tem sido menos ainda, porque o governo tem feito a questão de cortar inúmeras bolsas no país inteiro de pesquisa. De novo, bolsa não é para ser um auxílio, bolsa não é para ser esmola, bolsa não é para ser uma ajudinha, é para pagar profissionais que estão se dedicando integralmente à ciência, ou parcialmente no caso de estudantes. Ainda assim, isso precisa de um incentivo muito maior. E essas bolsas não têm tido aumento significativo faz anos, quiçá décadas. Então, assim, isso precisa ser revertido. Eu espero que pelo menos esse ponto positivo venha com o coronavírus, que é a gente voltar a ter respeito e apreço pela ciência. Aí agora uma notícia também de ontem, 31 de março, pelo Estadão, presidente da Bielorrússia indica 500 ml de vodka, 50 ml de vodka por dia e sauna para curar coronavírus. Vamos deixar essa notícia aqui mais para trazer um ar de leveza, apesar de que eu sinto muito pelos cidadãos da Bielorrússia, porque eles têm um presidente quiçá tão ou mais incompetente quanto o nosso, porque, obviamente, não tem nenhum método científico comprovado de que 50 ml de vodka e sauna vai curar o coronavírus. Se ele fez como uma brincadeira, tão ruim quanto, porque a população vai seguir desinformada, ele não, com certeza não está levando a crise tão a sério quanto deveria, e se o contágio chegar lá, vai tomar proporções muito grandes. Infelizmente, pessoas vão vir a óbito. Notícia do 31 de março de 2020, pelo R7. Covid-19 é 3 vezes menos letal no Brasil do que na Itália. Eu pus a notícia aqui para dizer que não dá para confiar nessa notícia, no sentido que ela usa estatísticas brasileiras de casos confirmados e óbitos registrados para tirar essa estatística. Apesar de que a gente sabe que o clima é outro no Brasil e que a população brasileira, em porcentagens, é menos idosa que a população da Itália, a gente não tem como afirmar isso categoricamente, porque a gente sabe por denúncias diretas, por denúncias na mídia e por, enfim, outros meios que não estão sendo feitos testes no Brasil como deveriam. 1 a cada 10 pessoas é testada, ou 1 a cada 6 pessoas é testada. Não há financiamento suficiente, não há testes suficientes. As pessoas não estão sendo testadas, logo os casos confirmados, ok, mas a gente não sabe quantos mais são desses casos que não estão sendo testados e mortes que não são registradas como coronavírus, porque dá trabalho, tem que mandar a amostra para o ML, tem que mandar a amostra para não sei onde. Então, muitos e muitos médicos, a gente tem visto isso em outras mídias, a gente tem visto... eu tenho recebido denúncias particularmente de amigos que trabalham no sistema de saúde. Eu morei ano passado com médicos durante 1 ano. Antes disso, eu tive a oportunidade de me formar numa universidade onde onde 3 desses cursos eram da área de saúde. Então, muitos dos meus amigos são da área de saúde, trabalham no SUS e têm
dado essa mesma é, reflexão de que as pessoas não estão sendo testadas, chegando com falta de ar, enfim. É, então, infelizmente, não dá para confirmar. Isso é mais um aviso de, por favor, vocês fiquem atentos, não achem que é só uma gripezinha, não é. Aqui, notícia do dia 31 de março também, do UOL. Mourão elogia a ditadura militar nos 56 anos do golpe e é criticado na web. Hamilton Mourão fez elogios à ditadura militar que tomou o poder do Brasil em um golpe realizado em 1964, movimento que durou até 1985, na redemocratização do país. Em um post no Twitter, ele diz que os militares enfrentaram a desordem. A publicação causou uma enxurrada de críticas e fez a hashtag ditadura nunca mais a primeira nos trending topics da mesma rede social. Abre aspas pro tweet dele: há 56 anos, as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Com a eleição do general Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. 31 de março pertence à história. Fecha aspas. Bem complicada, muito complicada essa afirmação. Ditadura militar no Brasil perseguiu pessoas, torturou pessoas. Você pode ler relatos, você pode ler livros. As pessoas não eram só de esquerda, mesmo que fosse só pessoas de esquerda. As pessoas, nenhuma pessoa no mundo merece ser torturada, perseguida, prisionada. Direitos não tinha. Sumiam com as pessoas enquanto elas ficavam sequestradas, porões do DOPS. As famílias não tinham noção, as pessoas simplesmente desapareciam. Às vezes as pessoas não tinham nada a ver com nenhum movimento comunista nem nada, também eram sequestradas por serem jovens, estarem no meio, de repente, uma universidade. Elas eram interrogadas até a morte por meio de tortura e depois esses corpos eram escondidos para não ter nenhum problema para o governo. Esses dados eram completamente abafados. Enfim, a gente tem inúmeros relatos de pessoas que passaram pela ditadura, que dizem o quão terrível foi esse momento. Para a ciência, para a educação, não se podia mais falar em filosofia, ciências sociais, enfim. Houve muitas áreas de educação e outras áreas sociais no Brasil que retrocederam incrivelmente. Vocês podem também dar uma pesquisada nas histórias das favelas, principalmente do Rio de Janeiro, durante o governo militar. São histórias muito tristes. E era uma ditadura, não havia democracia, não havia direito à opinião, havia censura nos programas, havia censura a qualquer tipo de opinião. Então, assim, até você que hoje em dia quer se manifestar a favor de um governo ou outro, você pode fazê-lo porque isso é uma democracia. Você não teria direito de voz tão amplo durante uma ditadura militar. E eleição do general Castelo Branco é uma afirmação também muito ousada, porque eleições, né, se era uma ditadura. E foi uma ditadura que durou cerca de 20 anos. Isso é um tempo bastante extenso. Você vai também provavelmente ouvir relatos de pessoas que disseram: ah, não, mas a gente era só ficar quieto que não acontecia nada de mal, é só ser um cidadão de bem. Acontece que as pessoas geralmente seguiam uma linha ideológica, que era uma delas, e todo mundo que era contrário não podia se manifestar, não podia ter esse direito, não podia viver livremente, ter o seu livre-arbítrio. Enfim, muitíssimo complicada essa afirmação, para não dizer criminosa ou que aplaude genocídio. Por fim, vou comentar rapidinho os cursos do presidente Jair Bolsonaro de ontem, dia 31 de março de 2020. Infeliz em muitos pontos. Ele começa nos primeiros 7 minutos deturpando totalmente o discurso do diretor-geral da OMS, pegando trechos. Você vê que ele fala só 3, 4 palavras, depois abre aspas para outras 3, 4 palavras,
Isso é você não ler um discurso na íntegra, nem um trecho de discurso na íntegra. Você pega palavras ou frases esparceradas, junta e cria a interpretação que você quer. Então, golpe baixo, começou muito mal. Ele insiste na hidroxicloroquina como uma forma de tratamento efetivo para o coronavírus. Não tem nenhum tipo de comprovação científica ainda, existem estudos em andamento, existem alguns indícios de que talvez, mas é um medicamento que, primeiro, falta às pessoas que precisam de fato. Se eu não me engano, é um tratamento para malária e outras coisas, imunodeficiências, e enfim, essas pessoas ficam sem quando as pessoas compram de um estoque limitado, e as pessoas que se automedicam é, criam muitos riscos à própria saúde, porque não sabe administrar isso, porque não há um estudo efetivo a respeito ainda, e simplesmente porque existem efeitos colaterais de tomar um remédio. Enfim, então, de novo, se fundando em dados que não foram comprovados, não são científicos ainda, não existem. Ele tenta adotar na segunda parte do seu discurso um discurso conciliador, no sentido que ele não mais defende o fim do isolamento social, ele não fala categoricamente sobre isso, ele fala sobre atitudes que o governo tem tomado. Provavelmente isso tem a ver com ele ter recorrido à ala militar, que tem sido mais sensata no sentido de só não falar tanta abobrinha e não ir contra todos os dados e estudos internacionais, mas como a gente viu, a gente não pode confiar também muito no bom senso da ala militar no sentido social, como o Hamilton Mourão deixou bem claro ontem. Mas enfim, provavelmente essa ala militar do governo apelou ao Bolsonaro, então fala assim, então adota um discurso mais conciliador, porque por enquanto você está indo contra tudo e contra todos. Então, isso pareceu um discurso mais apaziguador, ele fala do emprego das forças militares, blá, 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 blá. E, enfim, foi um discurso mais para tentar deixar menos pior a imagem do governo federal no meio disso tudo. Talvez tentar ganhar um pouco de credibilidade, tentar tirar um pouco a raiva de quem está na oposição, que estava muito, até de quem estava junto com o governo dele e passou para a oposição, de tanta abobrinha que tem sido feita, que tem sido falada nesses últimos tempos. Então, é isso sobre o discurso dele, não houve nenhuma posição muito clara, não houve nenhuma posição muito efetiva, só que ele adotou um discurso mais conciliador, falando que vai trabalhar com os prefeitos e governadores a partir de agora, o que pode também ser um efeito direto de os governadores com o Rodrigo Maia terem criado um governo paralelo. Então, de repente, ele tenta pegar um pouquinho do que sobra dessa legitimidade dele para tentar reaver o governo de fato, porque o governo de fato do Brasil não estava mais nas mãos dele. Ele foi proibido pela justiça de fazer o que ele queria, foi desautorizado por todos os ministros dele, enfim. Então isso me parece uma resposta clara aos acontecimentos dos últimos dias. E é isso, pessoal. Por enquanto, essas vão ser as notícias do dia de hoje, dessa semana. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, curte, compartilha. Isso ajuda bastante o canal, propagar ideias um pouquinho mais fundadas. A gente tentar falar menos abobrinha no YouTube. Então é isso. Obrigado e até o próximo.